você de casa, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui junto ao Grupo Cenário de Comunicação, iniciando este programa chamado Educação em Pauta. No ano passado, nós tivemos 2 grandes programas, iniciando esse projeto no final do ano, com muita parceria aqui no Grupo Cenário de Comunicação, juntamente com Jairzinho Ambrósio, essa pessoa incrível, que cedeu os estúdios do Grupo Cenário para que possamos ter no Alto Tietê um local para um debate propositivo sobre educação, porque aqui a educação é pauta. Um bate-papo de professor para professor, voltado à centralidade de um debate de educação, pensando como a gente pode projetar perspectivas de educação, programas de formação de professores, entre outras coisas. Estamos neste programa iniciando os trabalhos do ano de 2020. Esse programa é muito especial, porque nós vamos conversar um pouco sobre a volta às aulas nos municípios do Alto Tietê, e ao mesmo tempo um bate-papo muito gostoso, muito proveitoso, com um amigo que já está sentado aqui do meu lado, secretário municipal de Mauá, secretário municipal de Educação, Wagner Cipriano, de Wagner para Wagner. Vai ser um bate-papo de Wagner para Wagner. Bom, vamos lá? Agora o seguinte, comentamos tudo, não esqueça de compartilhar, de tacar a bola para frente, tá? Nós estamos com ele, o nosso convidado do dia, passamos a metade do programa comentando geral e a outra metade do programa vamos dedicar ao nosso convidado, o secretário municipal de educação, o Wagner Cipriano. Ele veio na condição de secretário de Mauá, mas para além de ser secretário de Mauá, ele tem uma jornada. Vou fazer as honras da casa com uma breve, apresentação dele, uma breve, mas é muito maior do que isso, ok? O Wagner Cipriano, ele é filósofo pelo Centro Universitário de Assunção, tem um bacharelado na PUC de São Paulo no curso de Teologia, onde eu fiz minha graduação, meu mestrado, meu doutorado. Tem licenciatura em Pedagogia em Taubaté, mestre em Filosofia na Universidade Católica de São Paulo e doutor em Educação pela Unicamp. Atualmente ele é secretário municipal de Educação em Mauá, é palestrante pela FTD e atua muito na área de educação, como os comentários apontam. Wagner, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Você conhecia Ferraz? É a segunda vez que eu venho aqui, mas é uma cidade, eu costumo dizer que São Paulo tem uns extremos que sofreram alguns estigmas, né? E Ferraz é uma dessas cidades, mas é uma cidade extremamente interessante, com um povo extremamente acolhedor. Eu vim numa festa de casamento aqui uma vez, agora estou vindo para outra festa, que é poder falar de educação, né? Então, estamos aí. Ô Wagner, eu acompanhei aqui que das pessoas que estão assistindo, muitas te conhecem e fazem comentários incríveis a respeito do seu nome. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho, desse uma saudação para essas pessoas e, em especial, ao nosso amigo em comum que estamos aqui de Florianópolis. Olha, a audiência qualificada, curtindo a excelente conversa. Dá um oi pro pessoal para a gente começar. Tá. Então, queria agradecer a todo mundo que está nos assistindo aí pela internet. Dizer que a gente veio falar um pouquinho sobre educação, a gente vai falar um pouco sobre as nossas ações na Secretaria de Educação e também discutir um pouco sobre a conjuntura nacional de educação, os pontos que nos cercam, os desafios que projetam a educação para o futuro. E esse talvez seja o nosso grande momento nacional para colocar na mesa que tipo de projeto de educação a gente quer. Então esse é o ponto. Então, bem-vindos aí, espero que eu consiga esclarecer aqui algumas questões que serão colocadas aí. Ok, eu vou estar acompanhando algumas perguntas, tá? As perguntas que vocês de casa tiverem, por favor, aponte. Eu vou selecionando algumas e passo para o Wagner responder, de Wagner para Wagner. O meu é com V, o dele é com W, ainda bem. Olha, estou assistindo de Picos do Piauí. Obrigado, Lidiane Leite, muito obrigado, viu? O Diego de Florianópolis, você do Piauí. Tem uma amiga que está assistindo de Cerquilho, Ângela, muito obrigado. Fiz um trabalho na sua cidade, com você em particular, que me apresentou
a gastronomia local. Muito obrigado, É a viu? nossa cidade. A Serquilha é linda, né? Cidade muito gostosa. Obrigado, viu, Ângela? Compartilha aí, vocês de Serquilho virão aqui, já estou fazendo um convite. Bom, vamos começar algumas coisas de Mauá. Ô Wagner, antes de você especificar um pouco sobre o que é a educação em Mauá, comenta brevemente como é a sua caminhada na educação. Hoje você é secretário, mas Isso. antes de ser secretário você começou como professor, você é efetivo, já foi diretor. Conta um pouquinho a sua caminhada até chegar a secretário. Então, eu ingressei como professor da rede estadual, sou professor da rede estadual ainda, até esse momento, sou professor de filosofia. Nessa caminhada, na entrada na rede estadual, isso me despertou algo que eu costumo dizer que a educação vicia, né? Então a gente não tinha muita noção do que estava fazendo ali, mas a educação me colocou dentro de uma condição existencial que não só mudou a minha vida, mas ajudou também a mudar a vida das pessoas que tiveram contato comigo ao longo desse tempo. Dessa jornada como professor veio uma paixão enorme. Existem 3 pontos que eu acredito muito. Eu acho que a educação ela funciona com valorização dos profissionais, com uma boa proposta pedagógica e com boa gestão. Então, quando você tem alguma dessas partes desconectadas, a coisa não funciona. E aí, eu me apaixonei pela parte da gestão, fui fazer pedagogia depois e passei num concurso para supervisor de ensino na Prefeitura de Mauá, onde eu sou supervisor de ensino de carreira lá. De lá, quando eu ingressei como supervisor, foi bem próximo à mudança de gestão, e aí eu fui participar da equipe da educação que chegou com a nova gestão, né? Eu tinha acabado de chegar também, mas eu já vinha de uma experiência na diretoria de ensino na rede estadual, me fizeram alguns convites e a gente foi organizar o pedagógico na rede. E aí disso fomos indo, e agora em janeiro a professora Scarlett, que era secretária de educação, aliás, quero mandar um beijo para ela, foi para a Fundação Bradesco, foi convidado e foi para lá, e o prefeito me convidou para assumir esse desafio, uma vez que eu pertenço à rede e a gente já tem um pouco da noção dos desafios que Mauá tem, e eu aceitei, o prefeito Átila me convidou e eu estou aí agora à frente da batuta da secretaria. Então, isso é bem pouco mesmo da história, mas das paixões que nos movem. Né? Que bom. Bom, obrigado, viu? Tem um montão de gente aqui nos comentários e entre uma pergunta e outra eu vou lendo. O nosso amigo aqui, Michel, de Itaquaquecetuba, que coordena o trabalho Hora de Contar História junto com outros amigos. Obrigado, Michel. Compartilha geral aí, viu? Lidiane Leite, novamente, parece que é sua prima, viu? A Lidiane. Isso mesmo. Estou assistindo, falou, um sucesso esse meu primo. O Everton Fracaroli, que parece-me que é de Mauá também. Thalita Lima. Wagner, excelente profissional, referência para todos em Mauá, um privilégio trabalhar com você. A Shirley, sou moradora de Mauá e vejo como a educação está e como foi. Como você vê esse entra e sai de prefeito na nossa cidade? Ótima pergunta. Eu vou guardar essa pergunta, ô Shirley, e irei reportar para ele. Nossa amiga Mônica Stavarengo de Ferraz, professora da Escola Lândia, e Edu Araújo. Gente, não esquece de compartilhar, viu? Nossa meta é chegar a 100 compartilhamentos, tá bom? Marque 3 amigos, compartilha. Marque 3 amigos, compartilha. Quanto maior o compartilhamento, maior a chance de você ganhar o Vale Compras lá de R$40 na Harabooks. Uma questão, ô Wagner, você trouxe um material pra gente entender um pouco a educação de Mauá em números, né? Quantos alunos, quantos professores. Você pode comentar um pouquinho, embora tenha aí? Sim. Por favor. Bom, a nossa rede, hoje nós temos 44 escolas. Nós somos uma rede majoritariamente de educação infantil. Então, das 44 escolas, 42 são de educação infantil, uma de ensino fundamental, que é a Coralina, e uma escola que é exclusiva de educação de jovens e adultos, que é a EMEJA Clarice Lispector.
Nós temos em torno de 20 mil alunos nesse momento, né, porque a gente começa com um volume e pela carência de vaga em creche, a gente acaba terminando com um volume muito maior. E nós temos hoje algo em torno de 1.890 profissionais, professores, junto conosco nessa batalha, né? Desse panorama todo, eu costumo dizer que Mauá é um grande desafio. É uma cidade que adensou, ela tem um adensamento populacional muito grande. Esse adensamento provoca uma série de problemas, porque como a cidade não é planejada, o processo de desigualdade acaba se instalando. Então as nossas escolas, elas são referência nos espaços onde estão. Mauá tem 2 polos industriais, mas eu costumo dizer que é uma cidade rica com um povo pobre. Então, um dos grandes desafios que nós temos na educação em Mauá é apontar as nossas escolas como saída, né? Então, eu sempre digo isso para eles lá, a saída é sempre à frente. E as escolas que a gente tem, os projetos que a gente desenvolve, a garra dos nossos professores lá, vão um pouco nessa direção. Nós ainda temos alguns desafios enormes lá. A educação infantil, ela ainda sofre um pouco da percepção de assistência social. Então, a gente ainda está lutando para superar isso. A ideia de que é só o cuidar pelo cuidar, e a gente batalha muito pela perspectiva de que educação e cuidado são eixos que não se separam, mas educação infantil é a primeira base se você quiser construir de fato uma educação para o futuro, né? Então, é um pouco disso que a gente desenvolve lá. Temos professores guerreiros, né, os supervisores de ensino também, os nossos diretores de escola. Inclusive, amanhã nós retornamos com o aluno. Então, hoje elas tiveram reunião com os pais. Amanhã é o nosso retorno com o aluno. Então, está todo mundo lá na expectativa. E amanhã as crianças estão de volta sendo acolhidas dentro das nossas escolas. Que incrível. Bom, temos um comentário aqui da Ana Maria Lacerda. Nesse momento em Mauá, todos emocionados com um representante que realmente luta pela educação. A TV aberta hoje não tem chance. A atenção é só pela educação. Hashtag tamo junto com Wagner Cipriano Araújo. Que bonito ouvir isso, viu? Ana Maria, compartilha também, viu, Ana Maria? Obrigado. Nossa, que bonito. Beijo, Janaína Carobeni, super profissional. Paula Zenke, profissional exemplar, parabéns pelo trabalho. Ana Lubueno, nossa, incrível. Gente, obrigado por acompanhar. Uma outra questão que eu vou pontuar rapidinho, só um parêntese, você que é de Mauá ou de outras regiões que está acompanhando, em especial, o programa de hoje, corra no site, na nossa página da TV Cenário, do Grupo Cenário de Comunicação, para acompanhar tudo que a gente está fazendo aqui. A nossa grade de programação, as nossas pautas, as nossas fotos. Então curta a página da TV Cenário e receba as informações do que está ocorrendo do lado de cá, para que possamos estar conectados. Ô Wagner, uma outra questão, eu acho que você trouxe também, mas é muito importante comentar sobre os objetivos da educação, a educação ser projetada a partir de um objetivo. Comenta um pouco sobre os objetivos da educação em Mauá, sob a sua gestão. Nós começamos o ano letivo, todo início de ano a gente faz um planejamento geral com os gestores, a gente dispara alguns objetivos da Secretaria de Educação. Nós vamos até o Carnaval. Depois do Carnaval nós temos um planejamento com a rede, que é quando esses objetivos são disseminados, eles vão se compondo com aquilo que a rede traz. Esse ano nós escolhemos 4 grandes objetivos. O primeiro é o que está aí na tela, que é evoluir significativamente a aprendizagem dos alunos. Então, nós temos um grande desafio, que é o desafio de fazer a escola cumprir aquilo que ela precisa fazer, que é ensinar as crianças. Então, esse é o nosso primeiro desafio. Então, esse ano nós vamos incentivar práticas inovadoras, projetos, outros pontos mais, boas práticas com os professores que a gente está dando porta para poder disseminar. O segundo objetivo é melhorar a comunicação. A gente conversava um pouco fora do ar, né? Uhum. Eu disse que o ano passado a gente mandou o estatuto para reformar o Estatuto Magistério, que era atrasado, tinha uma série de coisas. Só que a gente falhou um pouco na comunicação. Então, a gente entende que para dialogar com a rede, a gente precisa melhorar isso. O terceiro, que é garantir condições de salubre de trabalho, que é o que, na minha opinião,
é o que mais me encanta aqui, que é garantir com que as pessoas queiram trabalhar na educação, se sintam valorizadas. Então, nós estamos regulamentando agora o programa de afastamento para mestrado e doutorado. Nós queremos professores pesquisadores na rede. Então, eu não vou contratar assessoria de fora, eu preciso desenvolver os pesquisadores da rede. Então, foi aprovado na universidade, traz a matrícula e nós vamos dar o afastamento remunerado para poder estudar. É uma coisa que sempre era negado e agora nós vamos regulamentar porque a rede não se desenvolve sem a formação. Pós-graduação, que a gente está fazendo algumas parcerias para poder fornecer aos professores, e com a reforma do estatuto a gente de fato garantiu que se o cara fizer um mestrado, antes nós tínhamos 3,5% de aumento, era uma vergonha. Né? Então hoje nós conseguimos no novo estatuto, não é o ideal, mas é o que a gente conseguiu. Então com o mestrado já são 15% de aumento, com o doutorado 25%. Então são saltos para valorizar e fazer com que as pessoas queiram ficar na nossa rede. E o quarto e último objetivo é desenvolver protocolos de atendimento. Né? Eu costumo dizer que o serviço público tem um grande desafio, que é atender bem as pessoas. Né? A natureza do serviço, da palavra serviço, né? do contexto teológico, é de você se colocar à disposição do outro. Então é isso que a gente quer trabalhar lá, entender que o serviço público é justamente servir aqueles a quem a gente não olha cor, raça, credo, todo mundo que chega nas nossas portas serão bem-vindos e acolhidos. Então esse é um pouco do nosso objetivo, dos nossos objetivos no ano letivo de 2020. Olha, Wagner, eu vou falar para você uma coisa que me tocou. Primeiro, você ter objetivos muito bem sistematizados para a rede. Dos 4 objetivos, os 2 últimos que eu foquei a minha atenção, em especial o terceiro, o quarto é algo profundamente importante, densamente filosófico, de entender que na condição de servidor público eu sirvo alguém, mas o terceiro é algo que nós precisamos copiar modelos de sucesso. Nós precisamos sempre adaptar às realidades locais. Você, eu e os nossos amigos, tem muitos professores e professoras dedicadas a todos nós, só na condição da docência já avançou um ponto muito importante. Nós temos formação continuada, a nossa formação não para, né? É ininterruptamente continuada. Mas tem uma coisa que me chama a atenção, é como você traduz isso num plano de carreira. Por exemplo, o que você comentou do mestrado e do doutorado, porque você estimula a mão de obra. Eu terminei um doutorado, você acompanhou, e graças à caminhada e uma série de outras questões, eu tenho condições de trabalho, posso optar por outros espaços, mas eu sou morador de Ferraz, concursado em Ferraz, e quero ser professor de Ferraz. Não creio que seja necessário, a partir da minha titulação, eu encontrar um outro lugar. Ao contrário, eu preciso traduzir a minha formação na sala de aula. Exato. Não adianta eu ser um intelectual orgânico e se isso não bate no 7º ano, se não bate com as crianças. Mas você colocar isso no plano de carreira, porque você constrói uma massa crítica, uma mão de obra qualificada. Então, em Mauá, estão de parabéns, e creio que isso vai ter em Ferraz. Nós já temos. Há pontuais ajustes que precisam ser corrigidos, mas Mauá está de parabéns. Um modelo a ser seguido. Sim. Por isso que a gente tem comentários aqui, da Miriam, da comunicação de Itaquaquecetuba, que não conhece você, está conhecendo pelo programa, parabenizando. Marcelina de Oliveira Goulart, parabéns, Wagner, pelo seu desempenho e luta por melhorias. Giovana Ferri, a educação de Mauá está muito bem, está mesmo, viu? A Sandra de Itaquá também, Flávia Lourenço, muito obrigado, viu? Ô Wagner, agora que você tratou um pouco de modo geral a educação de Itaquaquecetuba, os objetivos, como que a educação, quais são as metas e o que é o panorama,
Se me permite, a gente pode ir fazendo assim, um pouco local e um pouco global, né? Do micro para o macro, porque você que está em casa assistindo, eu acredito que é uma oportunidade única. Vocês estão vendo a articulação do Wagner, a compreensão de realidade, o quanto ele tem know-how e domínio sobre a área. Então a gente pode sair um pouco do micro e pensar em questões macros, né, para otimizar a sua vinda, que é importantíssima. Bom, Wagner, você tem uma atuação na Secretaria de Mauá, uma atuação com objetivos muito bem pontuados, e uma pergunta, se você entende que a gestão hoje do Ministério da Educação, né, sob a direção do ministro Abraham Weintraub, Mauá caminha no mesmo, a Secretaria de Educação de Mauá, ou o direcionamento, a forma de entender educação em Mauá é próxima da forma de entender educação do ministro Weintraub, ou são pontos de vistas distintos, e se são, onde eles divergem? Então, aí, com relação ao que hoje se traça, e eu não costumo discutir pessoas, né, eu gosto de discutir ideias, né, e hoje o problema do Ministério da Educação é justamente a ausência de ideias para poder discutir. Hoje há uma ausência de um projeto nacional de educação, né, então o que nós estamos construindo em Mauá hoje é completamente o oposto do que hoje eles projetaram enquanto programa de educação para o país. Aliás, eles têm muita dificuldade com relação a isso. Eu costumo dizer que quando eles vencem as eleições, eles não tinham muita noção de como funcionava o sistema de educação no Brasil. Então, na cabeça deles, eles iam ocupar o MEC, e as escolas nos municípios e no estado, elas iam mudar completamente o seu jeito de ser, porque agora um grupo estava no MEC. E aí, quando eles chegaram lá e perceberam que o sistema municipal e estadual tem independência para fazer suas próprias políticas em educação, isso desmonta um grupo de expectativas. As pessoas que assumem determinadas pastas importantes, por exemplo, como a própria condução do Enem, a gente viu o que aconteceu aí recentemente, elas não conseguem dar continuidade. Então, hoje, o que a gente tem? Em Mauá, nós estamos trabalhando forte, nós temos uma escola só de ensino fundamental. Quando nós assumimos essa escola, ela era uma escola de referência e depois ela se transformou numa escola, foi abandonada. Nós fizemos todo um trabalho de recuperação dessa escola, que na verdade está sendo feito lá pelos professores, pelos gestores, por aí vai. Só que a escola hoje as escolas trabalham com direcionamento. Então, a gente precisa entender de onde é que nós estamos partindo, para onde nós vamos chegar. Hoje, o que o Ministério da Educação não consegue fazer? Ele não consegue direcionar política de alfabetização. Então, até agora, ele nos disse que nós íamos trabalhar com alfabetização por evidência. Ele não conseguiu explicar o que é isso, e muito menos de que modo isso vai se desdobrar. Esse é o primeiro ponto. Segundo, ele não tem uma política, por exemplo, para desenvolvimento do ensino fundamental como um todo. É só você pegar os dados, você vai perceber que o aluno no ensino fundamental 1, ele sai com um nível de proficiência um pouco mais elevado. Ele vai para o fundamental 2, ele cai, ele vai para o médio, ele cai um pouco mais. Então, no lugar das crianças aprenderem, elas desaprendem. Então, e aí essa política foi mais crônica ainda quando chega no ensino médio. 30% dos jovens que ingressaram no ensino fundamental se perdem no ensino médio. A gente não sabe para onde eles vão, eles simplesmente desaparecem do eixo. E nós não temos hoje uma política, por exemplo, no ensino médio, que articule algumas questões. Então, há um processo de desencantamento, há um processo de desmonte em curso, que, na minha opinião, cumpre uma determinada agenda, um determinado objetivo, que é algo que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, que é o sucateamento mesmo do processo para que o financiamento e as privatizações elas possam acontecer. Wagner, incrível. Bom, eu vou insistir em algumas questões. A primeira, para quem ainda não conhece o Grupo Cenário de Comunicação,
você curtir a página da TV Cenário para quem é de Mauá e de outras cidades, porque aí você fica conectado a tudo que nós estamos fazendo aqui. Tem um Bom Dia Ferraz, dialogando com lideranças, que eu vou estender o convite aí para o meu amigo Jairzinho Ambrósio, que é uma oportunidade única de ter uma conversa, né, mais maturada, e macro com Wagner, no Dialogando com Lideranças. Entre outras coisas, você vai saber de tudo que está ocorrendo em Ferraz e nas regiões quando você curte a página da TV Cenário. Do mesmo modo, pedir para que você compartilhe o link da nossa conversa, porque outras pessoas vão ter acesso ao que nós estamos conversando. E quero ler alguns comentários. Da Shirley, que está acompanhando todo o programa, queria muito que Ferraz também mudasse o modo de ver a educação e formação continuada. Há 9 anos trabalha e identifica poucas mudanças. E a Maria Silvânia Castro, que sorte a nossa poder contar com um secretário tão compromissado e conhecedor das nossas necessidades da educação de Mauá. Mauá merece e está muito bem representada. Eu tenho certeza disso, viu, Maria? Fátima dizendo que está assistindo. Obrigado, viu, Fátima? Bom, uma outra questão, dá para ver o quanto o Wagner tem uma articulação e um know-how, por isso a importância de perguntar, aproveitar para sair um pouco da caixinha, do senso comum. E Wagner, eu quero fazer uma provocação, por isso eu pedi para vocês compartilharem, para que pais assistam, para que chegue a pai, para que chegue a mãe. Eu tenho sustentado já há algum tempo que nós da educação, por diversas razões, nos enfraquecemos na argumentação, na narrativa, né? Hoje está todo mundo falando de educação. A Ana Maria Braga tem receita de como alfabetizar lá no programa dela. O Educação em Pauta está aqui na vanguarda da resistência. Você vê lá no Luciano Huck, que tem uma forma de... Ou seja, quando outros atores entram em cena no domínio de um tema, querendo dominar um tema que não lhe é próprio. E você, pela sua caminhada, pela sua atuação, pela sua formação, pela sua experiência... eu gostaria de entrar num campo que é um pouco minado, porque as pessoas, ao entrar em alguns campos, ficam meio que nessa questão mais passional e menos técnica, né? Eu gostaria que, se possível, se viesse perguntas a respeito, mas e que a gente conseguisse avançar tecnicamente, né? Uma análise um pouco mais aprofundada. Bom, nós estamos acompanhando o governo federal fazendo uma grande propaganda sobre a militarização das escolas, né? E sempre sustentando a argumentação de que seria uma forma de garantir a disciplina, porque nós, professores, estamos muito desprotegidos e a militarização teria como contrapartida, entre outras coisas, a questão da disciplina. Entretanto, esse debate ele não acompanha no ponto de vista pedagógico. Qual é a proposta pedagógica? Se existe um modelo, né, uma experiência de gestão de política pública de educação voltada a uma experiência militar, se nós temos de fato dados efetivos que podem ser mensurados comparativamente, ou se a gente, toda vez que vai falar de escola militar, a gente pensa, a escola está uma bagunça, colocou militar, resolveu o problema. Mas o quão a gente pode avançar na questão pedagógica? Se você pudesse um pouco comentar. As experiências que a gente tem no Brasil das escolas militares, eu costumo dizer que elas são paradigmáticas, porque quando você pega alguns estados, por exemplo, como o estado de Goiás, ele fez lá um batalhão de escolas se militarizar. O que você tem? Você teve um banho de loja, você resolveu um dos problemas que é crônico, que é o problema da disciplina, só que em contrapartida você não tem um projeto pedagógico, você não tem algo que necessariamente coloque essas escolas na vanguarda.
Então, como é que a gente enxerga hoje o problema das escolas, ou dessa proposta militarizada de escola? Primeiro ponto central, na minha leitura aqui, talvez o mais duro. A gente tem uma dificuldade hoje de lidar com esses novos grupos que estão dentro dos espaços escolares. Nós somos uma geração de não nativos digitais e a gente está tendo que lidar com uma geração que é nativo digital. Então, são duas concepções cognitivas completamente distintas que estão convivendo ali dentro. Então, a gente está com o modelo de escola do século XIX e você está convivendo com pessoas que são do século XXII. Então, é óbvio que isso vai dar choque. E aí, esse choque, na maior parte das vezes, ele se dá porque a escola não tem, que é o segundo ponto. Por que eu acho que as escolas militares elas não funcionam? Porque elas resolvem o problema da disciplina, mas elas continuam cultivando um problema crônico da educação, que é a ausência do projeto de vida. Você trabalha no cursinho com eles ali, você percebe que o trabalho não é só o trabalho de formar para ele entrar na faculdade, é o trabalho de direcionar os talentos que eu tenho de ordem pessoal com aquilo que eu aprendi e projetar isso para a vida. Esses colégios também não conseguem fazer. E aí eles se apegam só na questão da natureza pedagógica. É óbvio que a gente tem escolas que a situação é dramática. Existem colegas que dão aula em alguns lugares, eu não conheço bem a realidade de Ferraz, vou falar de Santo André, em algumas escolas estaduais, que a coisa é muito complexa. Só que a pergunta que a gente costuma sempre fazer o processo de militarização, ele vai resolver o problema da educação ou ele vai maquiar e dar conta de um único ponto, que é a questão disciplinar? Então, na minha humilde opinião, as escolas precisam de projeto de vida. As pessoas estavam falando esses dias, né? Falou assim, não sei se você lembra daquela polêmica, ainda no ministro da Educação anterior, que baixou uma ordem dizendo que era para cantar o hino. E aí as pessoas ficaram bravas, falaram assim, Wagner, você é contra? Eu falei, gente, eu não vejo problema nenhum em cantar o hino. Só que eu acho que a educação nacional, ela tem hoje outros problemas maiores que a gente precisa enfrentar. Cantar o hino faz parte, existe lei para isso, é obrigatório, a gente canta o hino também nas escolas de Mauá. O problema não é esse. O problema é o tipo de projeto de educação que a gente tem. E eu não consigo entender até agora, do que eles apresentaram, qual é de fato o projeto de desenvolvimento de educação para a nação. Então a ideia parece que eles estão usando a educação mesmo como uma espécie de amarra ideológica para segurar determinados programas, determinados modelos dentro das coisas que eles acreditam. Né? Bom, você comentou, eu vou ler mais alguns comentários antes, mas quero pegar um ponto. Antônio Toledo, Fátima novamente, Denise, esqueceu de falar que foi professor universitário, deu aula nos cursos de pedagogia. É verdade. Estou afastado. Estava na minha colinha, viu, Denise, desculpe. O Edu foi meu aluno na faculdade. O governo federal está preocupado com políticas imediatistas e não propondo políticas de longo prazo, o que pode afetar o Plano Nacional de Educação e outros programas educacionais. A Ana Maria Lacerda, sou professora de educação infantil do ensino médio, somos valorizados e temos um líder como Wagner. É um encantamento, e o encantamento por ter um líder como Wagner é um encantamento inevitável. Obrigado por devolver esperança a nós educadores, trouxe uma mudança efetiva para Mauá. Muito bonito o que você escreveu, viu? Luiz Fernandes, grande professor Wagner. É comigo ou com ele? Com ele. Você botou um W, eu sou Wagner também. O governo federal nunca teve projeto educacional, esse atual governo, e sim projeto de destruição. A Shirley que comentou. Bom, você comentou num ponto, o Wagner, na sua análise, você tocou em alguns pontos. Um é a questão de conflito geracional, esse a gente precisa de fato identificar. Nas minhas formações, nas minhas palestras, eu sempre provoco professores em processos de formação de professores que, se você pegar um equipamento estadual ou municipal, que seja entregue à municipalidade,
Hoje vai ser necessariamente um prédio quadrado com grande muro, a entrada pela burocracia. A burocracia com grades, com uma entrada pequena, com um pequeno espaço para intervenção entre o público externo e interno, separado por uma grade. Uma placa de desacato. Aí você vai ter um portão, né, um portão de ferro, uma pequena entradinha, um outro portão para dar acesso ao espaço interno, corredores largos com portas pequenas, 2 ou 3 lances de escada e um pátio quadrado no meio. Eu posso chamar isso de escola, eu posso chamar isso de presídio, dependendo do ponto de vista, né? É a mesma coisa no ponto de vista de arquitetura. O debate de arquitetura e poder, arquitetura e educação já é um debate ultrapassado, né? Já é um debate muito longo na literatura. Na década de 60 e 70 a gente está lidando especialmente, entre outros, com Michel Foucault, que produziu muitos trabalhos a respeito, mas se você tem um equipamento que é entregue agora, em 2020, vai ser isso. Se você pegar uma foto de uma escola de 1920, vai ser a mesma coisa. Se pegar uma sala de aula do século XIX, é a mesma coisa. É a mesma. A questão é que as realidades sociais que você colocou, tanto a questão do conflito geracional de um lado e por outro concomitante a isso, né? A mudança, esse é um ponto que eu acho fundamental ser pensado com mais calma. A partir da década de 90 e sobretudo em 2000, com o boom da era da informática, da pulverização da informação, está todo mundo com celular, com Google. O professor se tornou um sujeito que saiu do Monte Olimpo e está no reino dos comuns. Sempre comento essa alegoria, que até a década de 70, a professora entrava na sala de aula, falava da extensão da muralha da China e ninguém podia dizer nada, porque você não tinha como questionar. Hoje ela começa a comentar alguma coisa, um moleque já está sabendo quantas pessoas foram infectadas com o coronavírus em Wuhan. Então é uma questão de performance, né? De mudar a performance. Lógico que com várias outras coisas. E por fim, você comenta também a respeito de projeto, né? Não pensar em um aspecto personalista, mas sim de projeto. Nós tivemos nesse período do atual governo, 2 ministros. O primeiro ministro que ficou até o mês de abril e o segundo ministro de abril até o momento. Os 2 ministros, eu concordo com você, não muda a ideia geral do projeto. Você teve a substituição de um por outro, o projeto é semelhante. Bom, eu queria que você tocasse num assunto, na questão de projeto, ampliando um pouco esse debate. Pela primeira vez, a prova de maior ressonância no país, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, que oportuniza o acesso da juventude das periferias de escola pública à universidade, cometeu um erro na correção da prova. Tiveram outros erros no Enem, né? Outros erros graves, inclusive, mas nenhum erro no sentido de correção de prova. Nesse aspecto do governo errar na correção de provas, o quão isso é grave no seu entendimento como gestor público de educação? Isso demonstra pra gente uma coisa que quem me conhece sabe que eu bato muito nisso, o aparelhamento, uma das coisas que eles criticavam, mas eles agem da mesma forma, que é o aparelhamento de postos que não podem ser aparelhados por pessoas que não têm competência técnica para fazer. Então, hoje o INEP, por exemplo, que sempre foi referência na construção dos itens, desenvolveram uma teoria interessantíssima. Essa teoria avaliativa a gente trabalha, informações e por aí vai. Então, você tinha problemas de ordem de discordância sobre alguns pontos abordados no Enem, mas jamais você apresentava problemas no resultado da prova, que é o que, na verdade, aponta o produto final do esforço do aluno que ficou lá, né, 2 finais de semana seguido naquela maratona para poder fazer. Isso ocorre especificamente porque
Porque eles foram substituindo cargos, postos que são extremamente técnicos no INEP, por pessoas que foram para lá para dizer que, olha, o nosso papel aqui é fazer com que na redação você não fale sobre feminismo. Só que o problema é que não dá para ser só assim. Eu também sou favorável que o Enem não é um espaço para que você provoque polêmica. Aquilo é uma prova que em tese, deveria avaliar a qualidade da educação nacional. Né? Ela já perdeu um pouco da sua função, mas enfim. Agora, quando você garante só o patrulhamento e você não consegue garantir a qualidade técnica para efetivar a conclusão do processo, dá nisso que a gente teve. Então hoje, por exemplo, é a primeira vez, nós já tivemos problema em outras avaliações, mas é a primeira vez que nós não temos transparência para entender se realmente o resultado que o aluno abriu lá para poder fazer inscrição no SISU, se esse resultado era realmente o resultado que se esperava, porque a gente não vai ter acesso a isso nunca. Isso é uma caixa preta, eles fecharam lá, um ou outro que pegou, denunciou, foi para a mídia, apareceu, mas o restante não vai aparecer. Então, isso é um produto do aparelhamento político de uma máquina que é extremamente técnica, porque o INEP é um espaço extremamente técnico. Ele nasceu com uma perspectiva de produzir estudos educacionais. Então, para produzir estudo educacional, precisa entender basicamente a educação. E se você pega alguns postos que eles substituíram dentro do INEP, foi complexo. Então, ocorreu o que aconteceu, é algo extremamente vexatório, né? E eu gostaria de me solidarizar com os alunos, porque a gente também já foi aluno, na nossa época não tinha necessariamente essa questão, mas a gente sabe o quanto é você estar com uma expectativa de algo e não ter a confiança se aquilo foi realmente corrigido como deveria ter sido dentro daquilo que a gente sabe que produziu, né? Esse ponto, gente, é um ponto muito delicado, porque o Wagner teve um grande cuidado de tocar em um ponto que é esse ponto que parece poroso, né? Meio que movediço, mas é isso, nós estamos falando de uma questão técnica. Quando ocorreram os problemas, assim que acabou encerrou o segundo dia de prova, o segundo domingo, o ministro da Educação deu uma entrevista muito feliz, dizendo que foi o melhor Enem de todos os tempos, né? De toda a história. Nós trabalhamos lá no cursinho e acompanhamos o quanto os nossos alunos se dedicaram e ficamos, de certo modo, confortáveis com isso, né? É uma fala oficial de que foi o melhor Enem. Todos eles ansiosos, esperando o resultado, para que, consequentemente, pudessem pensar na vida, como iria seguir com o ingresso sequente na universidade. Pouco tempo depois, assim que saiu o resultado, no mesmo dia que saiu, no dia 17 de dezembro, ocorreu uma enxurrada de comentários, de questionamento na correção. O ministro foi muito habilidoso e chamou o presidente do INEP para dar assim, uma resposta, para tentar abafar o caso. E disse que não eram erros, eram inconsistências pontuais. Eram pontuais inconsistências que no todo não afetava nada, mas que se solidarizava, abrir um canal oficial, um e-mail, para que as pessoas que pudessem, que se sentissem lesadas, ia ter um período para que pudessem notificar o registro. Esses casos começaram a aumentar e chegaram a quase ou mais de 200 mil notificações, uma bola de neve sem fim, a ponto de judicializar o processo, né? Quando o Ministério Público acatou um pedido e interrompeu o uso dos dados do Enem para o processo do SISU, para o ingresso na universidade pública, e a Advocacia Geral da União tentando reverter o caso. Entre essa briga judicial, o que é o Ministério Público, a Advocacia Geral da União, um processo, outro processo, os alunos estavam afoitos. A gente tem um grupo no WhatsApp com
quase 200 alunos, e eles afoitos, que são termos técnicos da área do direito, e eles só queriam saber o seguinte: quanto é que eu tirei? Quanto é que eu tirei? Quanto é que eu tirei? Quando aí eram quase 6 mil provas que inicialmente teriam sido erradas, corrigidas e, bum, resolveu o problema. O governo conseguiu uma liminar e essa liminar permitiu que os dados fossem divulgados, o programa do SISU e o Enem tivesse seu cronograma assegurado e resolveu o problema. Mas, logo depois disso, outras pessoas começaram a questionar novamente, e é isso que você está dizendo. Ninguém tem segurança agora. O que volta a uma questão? Bom, nós temos segurança técnica de que a próxima edição do Enem, que entra com um parêntese, o próximo Enem vai iniciar com um teste de prova digital. Então tem um outro problema, vai experimentar ali uma quantidade. Há de ter segurança para quem passou por essa tempestade? Você acredita que, bom, passou por isso, podemos estar seguros de que não vai ocorrer novamente? Ou é possível porque o projeto continua sendo o mesmo? E o grupo também é o mesmo. Então, eu, particularmente, a gente não gosta de ser alarmista, porque a gente falar sobre, às vezes, o futuro, você quebra a cara, mas a gente, pelo que a gente percebe de movimentação, inclusive eu tenho um colega que assessora, o João, que é assessora o MEC e o próprio INEP na construção dessas questões, e a gente tem apontado muito algumas inconsistências nas políticas que eles têm traçado. Então, nós prevemos para o próximo ano, talvez não um ano, porque quando o ministro dá a entrevista e ele diz que foi um sucesso, de fato foi um sucesso a logística de aplicação. Né? Comparado a alguns outros anos, a logística de aplicação realmente foi muito boa. Agora, quando você vai discutir a questão da correção, que na minha opinião é o ponto mais sério, mais sensível da prova, isso precisa ser revisto de uma forma extremamente urgente. Eu não sei exatamente qual foi a empresa que ganhou, porque até bem pouco tempo da prova acontecer, nem empresa para rodar a prova eles tinham. Então isso já sinaliza que 3 meses antes do Enem acontecer, eles ainda estavam lutando para fazer a licitação e depois acho que entrou algo emergencial mesmo e eles fizeram. Então era nítido que, pelo nível da organização, ia ter algum tipo de problema. E o problema instalado foi justamente na correção. Né? Então, para o ano que vem, que na verdade é esse ano, de 2020, a gente ainda está aí na espreita, estamos de olho e a gente espera que o Ministério, junto com o INEP, consiga de fato acertar as políticas voltadas à avaliação do ensino médio, sobretudo a questão do acesso às universidades, que foi uma conquista histórica que a gente não pode perder. Bom, nós temos muitas outras, mas o nosso programa, lamentavelmente, está indo para o final, já está na hora de encerrar nossa aula. Mas antes, eu quero ler alguns comentários. Eu li uma pergunta, vou até pedir para o meu amigo que está aqui nas pistas. Tem uma pergunta que foi feita pela equipe ou por ele. Eu agradeço a audiência, viu? O Vander Gadita, que é um pré-candidato a prefeito da cidade, produziu uma pergunta pelo Patriotas, e como eu entrei, eu não registrei aqui. Até pedi para que ele mandasse novamente. Mas vou ler alguns comentários. A Leila Silva, parabéns, Wagner, pelo sucesso. Esse Wagner. Nilva Guedes, Wagner, foi um prazer trabalhar com você em Itaquá. Te admiro muito enquanto pessoa e profissional. Obrigado, deve ser para mim, viu? Concordo com a Nilva, porque quem concordou foi a Sandrinha, minha parceira. A Karen Klein, uma cobrança tão grande em cima de nós professores sobrecarrega o nosso ofício num nível absurdo para depois errarem nas correções da prova. Lamentável, concordo com você. Solange Santos, o Wagner é um excelente profissional. Aqui o nosso convidado, o nosso secretário. Visão humanitária para uma educação de qualidade. Com as mãos do Wagner
nos representando, as mudanças estão apenas começando. Precisamos de mais pessoas com esta visão para cuidar da educação do país. Concordo plenamente com você. Precisamos de pessoas com know-how técnico. Ô, Wagner, já indo pro ar do final, caso o pessoal do Patriotas consiga, pedir até para o Vander, mas caso não consigamos retomar a pergunta, eu vou, depois que o programa acabar, eu separo e mando para o nosso convidado, que me pareceu uma pergunta muito bacana, mas eu acabei perdendo ela no todo. Já indo pro final, a gente comentou questões de Mauá, as questões aqui da região, tocamos em questões do governo federal, as políticas de educação macro, né, em especial o que nós estamos acompanhando no atual momento. Mas nos municípios, Wagner, nós estamos em um ano eleitoral. Os municípios este é um ano que nós estamos neste momento, né, e não tem como fugir dele. Sim, é um ano exatamente. eleitoral que nós devemos fazer nossas escolhas, as boas escolhas. Como você entende, Wagner, que você comente brevemente, como você entende esse ambiente do ano de 2020, nas eleições de 2020, com os projetos de educação propriamente locais nos municípios? Você atua em Mauá, mas você atua também em Santo André. Então, que você comente num panorama macro, mas que voltasse um pouco para suas realidades de Santo André e também de Mauá. Como você avalia as eleições de 2020 e o consequente impacto para a educação? Eu tenho dito para as pessoas, né, que a gente vai viver um ano que é decisivo para o futuro da educação. Então, nos debates que vão ser abertos, os candidatos que se apresentam como candidatos a prefeito, eles precisam mostrar realmente qual é o compromisso que se tem com a educação. Então, nas eleições de 2020, eu faço uma sugestão para quem é da educação e está nos assistindo, que pergunte ao seu candidato, né, vocês que são aqui do Alto Tietê, né, nós que somos lá do ABC Paulista, qual é o compromisso que ele tem com os gastos obrigatórios em educação. Nós vamos viver um momento no Brasil em que esse ano nós vamos ter que rever o Fundeb, que é um fundo que foi criado para o desenvolvimento da educação pública. Ele foi criado em 2007 e ele termina agora em 2020. Este fundo ele serve para fomentar a educação a nível de Brasil, só que ele está sendo utilizado como uma isca e a gente não está conseguindo entender o que está vindo por trás. O Fundeb ele vai permanecer. O próprio governo já sinalizou no projeto que eles mandaram, ele vai ter alguns ajustes, que é pouca coisa, mas ele vai permanecer. O problema é que o atual governo, principalmente o atual ministro da Economia, ele disse que ele topa aprovar o Fundeb, desde que seja retirado da Constituição a obrigatoriedade dos gastos em educação e saúde, que, na opinião deles, engessam o orçamento. Então, a nossa Constituição diz que, em educação, os municípios têm que gastar obrigatoriamente 25% daquilo que é arrecado. Então, qual é o drama deste ano? Talvez a gente tenha a desvinculação da receita obrigatória. Então, se gastando 25% nós já temos uma dificuldade enorme, se você desvincular a receita, nós vamos ter o caos absoluto do processo educacional, que é a porta aberta para você privatizar. Porque você diz que não funciona, então entrega para a iniciativa privada, que a iniciativa privada vai resolver. Então, eu recomendaria a você, quando estiver na reunião com os candidatos, tanto a vereador quanto a prefeito, principalmente os candidatos a prefeito, perguntar para ele se, independente da mudança na lei federal, que se desobrigar os gastos com 25%, se ele se compromete ou não em continuar se ele se compromete ou não em continuar investindo 25% daquilo que se arrecada na cidade em educação. Porque educação não é gasto, educação é investimento. E aqueles que não têm esse tipo de percepção, pode ter certeza absoluta que não serve para fazer boa gestão nas cidades. Nós temos um compromisso histórico com a educação, nós temos um compromisso histórico com a Constituição de 88,
que fez com que a educação no Brasil caminhasse ao patamar que nós estamos hoje. Estamos muito longe de países de primeiro mundo, mas os investimentos em educação, eles são necessários para que a gente garanta uma escola pública, gratuita, de qualidade e universal. Então, além do Fundeb, vamos nos atentar ao debate nas eleições municipais sobre os 25% de gastos em educação, porque isto, Wagner, é decisivo. Se isto cair, nós temos algumas pessoas dentro isso não é de uma prefeitura específica, em todas, que elas acham que o orçamento está engessado, porque investir em asfalto é importante, só que dá mais voto do que investir na reforma de uma escola que fica restrita a um determinado público. Só que se o cara é obrigado a fazer, ele vai fazer. Né? Quem não tem percepção de que educação é investimento e que ela é plataforma do futuro, acaba tirando isso do ponto. Então, na minha singela opinião, esse é o debate que nós vamos travar em 2020 com os candidatos. Candidato que se compromete com a educação se compromete com os 25% em investimento. Se compromete com valorização do professor, se compromete com montar equipes pedagógicas de fato profissionalizadas, se compromete em afastar os comissionamentos irresponsáveis. Então, é o ponto do que a gente está travando. A gente precisa entender para que é que a gente quer a educação, para que a educação serve. Essa questão que o Wagner aponta é de suma importância e devemos voltar outras vezes. Por isso que aqui no Grupo Cenário, na TV Cenário, tem o programa Dialogando com Lideranças e, no meu entendimento, é fundamental que pensemos as eleições de 2020 com essa interface. O quão preparado estão os candidatos para um debate propositivo de educação. Nós precisamos levar a educação em um debate sério, em um debate qualificado, em um debate denso, O que nós estamos fazendo aqui, no tempo que nós estamos no programa, é procurando traçar reflexões macro, ora micros, para os problemas que nós estamos enfrentando. E se neste ano nós temos um pleito eleitoral, nada mais sensato que você aí em casa assuma o seu papel de cidadão, construa uma consciência muito profunda, investigue muito cuidadosamente cada um daqueles que se colocam para assumir uma vaga, ou no majoritário, como prefeito, ou para vereança, porque são nesses locais que nós mudamos gestão de cidade. Essa ideia de que política está tudo igual, política não serve, e a desvalorização da política é muito perigosa. Na política, na Casa de Leis que nós conseguimos avançar, como o Estatuto do Magistério no município de Mauá, como o Plano Nacional de Educação, entre outras políticas que nós temos muito valorosas, muito importantes. E qualificar esse debate. Então, para os aventureiros, tomem cuidado, porque nós estamos de olho. A pergunta final, e eu vou pedir que seja bem breve nessa pergunta, eu pedi para o colega encaminhar novamente, ele é pré-candidato a prefeito, e obrigado pela audiência. A pergunta foi o seguinte: nos últimos anos, ou melhor, nas últimas 2 décadas, a educação sofreu várias reformas e transformações no país. Por que mesmo após tantas reformas e transformações, o Brasil, além de recuar de forma elevadamente no índice de analfabetismo em nível mundial, ainda ocupa uma posição ruim nesse ranking global? Qual a sua avaliação sobre essa questão? Vou pedir para o Wagner ser breve, que a gente encerrou no tempo, mas pessoal aí do Patriotas e do Vander, muito obrigado, viu, pela pergunta. Obrigado, Wander. Se eu tentar ser sucinto, apesar de todas as reformas que foram feitas, nós temos 2 grandes desafios no Brasil. Temos vários, mas esses 2 aqui são prioritários. Primeiro, a dimensão continental. Então, a Base Nacional Comum Curricular, com todas as críticas que eu tenho a ela, mas é a primeira vez na história do Brasil que a gente conseguiu unificar do Oiapoque ao Chuí um programa de educação que diga um conjunto de saberes, ou seja, as crianças lá no extremo do Acre,
em Rondônia, ou as que estão no extremo do Rio Grande do Sul, ou as que estão aqui em Ferraz, o que uma criança que termina o 6º ano precisa saber. Então esse é o primeiro ponto. O segundo, que é tão complexo quanto esse, é que nós nunca conseguimos equacionar a relação entre qualidade e custo. Então, havia uma discussão sobre o custo aluno-qualidade que foi enterrada. Então, como é que a gente relaciona os investimentos com o produto depois que a gente tem de resultado? E aí eu avançaria num último ponto, que é o que foi a ausência ao longo de todas essas reformas de uma perspectiva inclusiva com relação ao professor nos debates. Nenhuma reforma educacional dá certo se o professor não entender a reforma e se ele não comprar a reforma. Então as reformas elas sempre foram, via de regra no Brasil, feitas à revelia do professorado. E aí quando a reforma vem eu não entendo, não consigo fazer com que ela de fato se desenvolva, o professorado acaba entrando, coloca-se uma tarja e ele vai ser depois traçado como inimigo. Então esse é um dos pontos que a gente precisa repensar. E eu recomendaria aqui, para um ponto final, que os candidatos, o candidato que nos apresentou, uma educação para o futuro, ela não funciona sem um projeto que inclua os professores, tanto na valorização quanto na discussão da pauta pedagógica. Tá? Senão não tem reforma que dê conta. Eu, para fechar aqui, Wagner, eu gosto muito de uma história do Vicente Fiola, quando o Brasil ia jogar contra a União Soviética, aqueles caras grandões, o primeiro programa de doping estatal, aquela coisa toda tal. E aí o Fiola, na pré-eleição, chamou lá o Garrincha e falou assim: você vai pegar a bola, você vai driblar todo mundo, chegar na lateral, você cruza pro meio da área, o Pelé vai entrar e fazer o gol. Quando ele terminou, o Garrincha levantou a mão e falou assim: professor, você combinou com os russos que eu vou fazer isso? Se não combinar com os russos, fica difícil. Não tem reforma nenhuma que consiga dar conta. Então é um pouco da dica que eu dou e fico à disposição para ajudar também aí no que tiver ao meu alcance na construção de programas de governo para a educação que de fato falem ao professorado, falem aos alunos, falem ao povo. Bom, estamos encerrando, agradecendo a presença da audiência qualificada da nossa amiga aqui de Ferraz, Cris Torquato, que comenta que os projetos são descontextualizados e os ditos intelectuais nem sabem como pôr em prática. Minha aluna, amiga, parceira, Andreina, Anne Grace, a Ana Maria Lacerda, parabenizando o encontro de 2 Wagners, a Denise Antico, falando que estamos abordando um tema central, o Alemão Lopes, que está ligadinho. Eu vou encerrando dando esses recados, deixando novamente aí o Instagram, Prof. Wagner Marques, para que você possa acompanhar. O site é professorwagnermarques.com.br. Teremos um espaço chamado de professor para professor. O meu WhatsApp para entrar em contato, apresentar experiências de sucesso, 995980159. Se você ainda não curtiu a página da TV Cenário, ainda dá tempo, entra aí no nosso Facebook, o Facebook da TV Cenário, curta a página e acompanhe o que está sendo produzido, a grade de programação, dialogando com lideranças, Bom Dia Ferraz, Educação em Pauta, entre outras coisas que ocorrem Ferraz de Vasconcelos, Alto Tietê, São Paulo e de São Paulo, do Brasil para o mundo, com a experiência incrível do jornalista Jairzinho Ambrosio, também o presidente e que toca aqui o Grupo Cenário de Comunicação e que abriu essa janela. Eu estou muito feliz com o Educação em Pauta de 2020, agradecendo muito cada um de vocês, em especial o nosso convidado, o professor, secretário de Educação, Wagner Cipriano. Wagner, dá uma boa noite para todos os ouvintes e quem te acompanhou. Queria agradecer a galera de Mauá que nos acompanhou, as supervisoras, os professores, o pessoal de Santo André também que está sempre conosco, minha mulher que está me assistindo, meu bebê, Gabriel, daqui a pouco o papai está em casa, você vai estar dormindo, mas daqui a pouco a gente está por aí. E obrigado, viu, gente? Obrigado pelo convite, Wagner, Jair, que
E eu espero retornar outras vezes para a gente poder esclarecer algumas outras questões. Valeu, gente. Obrigado. Vai voltar outras vezes. Espero que dialogando com lideranças. O Jair tem aí um quadro político para ter análise local e global, micro e macro. Bom, você que acompanhou aqui nos estúdios do Grupo Cenário de Comunicação, agradeço a audiência qualificada, nos acompanhe, compartilhe o nosso link, leve isso para um HTPC, para uma discussão qualificada, porque aqui no Grupo Cenário de Comunicação, na TV Cenário, a educação é pauta. E nós encerramos convidando você para vir na próxima semana. Muito provavelmente na terça-feira. Estamos só ajustando a agenda da atual secretária de Educação de Ferraz de Vasconcelos, em seguida, secretário de Educação do município de Poá, o Humberto Martins. Temos um encontro com o secretário Leandro de Suzano e depois trazendo professores, gente que faz diferença. Rosânia Morrone, minha parceira, estará aqui comigo também em um bate-papo muito amistoso, muito experiente, mas hoje nós encerramos com a certeza de que no Grupo Cenário de Comunicação a educação é pauta. Gente, muito obrigado, uma boa noite, um grande abraço a todos vocês e até a próxima semana.